Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigada por tudo, meu Deus, muito obrigada por tudo, Pai. Peço que o Senhor continue abrindo nossos olhos e ouvidos espirituais para que possamos ler e compreender a sua mensagem. Revela-nos, Senhor, cada dia mais a sua palavra, encha-nos com o seu Santo Espírito e muito obrigada por tudo, meu Pai. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos o nosso estudo bíblico, no livro de Mateus, o capítulo 27, dos versículos de 57 a 66. Amém? Então, vamos falar sobre a sepultura de Jesus. Dever de casa para vocês hoje vai ser Marcos, capítulo 15, versículos de 42 a 47, Lucas, capítulo 23, versículo 49 a 56, João, capítulo 19, versículos de 38 a 42. Amém? Então vamos lá. Diz assim no versículo 57. E, vinda já a tarde, chegou um homem rico de Arimateia, por nome José, que também era discípulo de Jesus, Então é o José de Arimateia. E ele era discípulo de Jesus e era muito rico, um homem rico. Versículo 58. Este foi ter com Pilatos e pediu-lhe o corpo de Jesus, Então ele se apresentou diante de Pilatos e pediu para que ele pudesse, pegar o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que o corpo lhe fosse dado, Versículo 59. E José, tomando o corpo, envolveu-o num fino e limpo lençol, e o pôs, 60, e o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro foi-se. Talvez alguns outros livros falam um pouco, disseca um pouco melhor, este momento em que há o sepultamento do Senhor Jesus, Mas aqui em Mateus nos é apresentado algo mais direto, por assim dizer. José de Arimateia teve coragem, Foi corajoso ao pedir o corpo do Senhor, Uma vez que muitos estavam ali, os líderes que entregaram o Senhor, os príncipes, Estavam ali contra o Senhor Jesus. E ele foi lá, E pediu ao corpo do Senhor Jesus. Lembre, quando o Senhor Jesus foi preso, os seus discípulos o quê? O abandonaram, Por medo de também serem presos e serem mortos também. E José de Arimateia, como discípulo de Jesus, teve coragem e foi até Pilatos pedir o quê? Pelo corpo. E ele fez todo a cerimônia, a preparação para o sepultamento, pegando o corpo, envolvendo em finos e limpos lençóis, E colocando num sepulcro novo. Amém? 61. 60 novamente. E o pôs no seu sepulcro novo, que havia aberto em rocha, e rolando uma grande pedra para a porta do sepulcro, foi-se. 61. E estavam ali Maria Madalena e a outra Maria, assentadas defronte do sepulcro. Então Maria Madalena e essa outra Maria viram onde o corpo do Senhor Jesus tinha sido posto, Elas estavam ali de frente, diante, daquele sepulcro, de frente. E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos, o dia da preparação, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Em Mateus 16, 21, Jesus fala aos discípulos o que ia acontecer com ele em Jerusalém e o quanto ele iria sofrer, mas depois de 3 dias ele iria o quê? Ressuscitar. Em Mateus 17, 23 também, que diz assim:
e eles vão matá-lo, mas 3 dias depois ele será ressuscitado. E os discípulos ficariam muito tristes. E os discípulos ficaram muito tristes. Aqui Jesus fala do Filho do Homem, quer dizer, ele mesmo, né? Então o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Mateus 20:19 diz: E o entregarão aos não-judeus. Estes vão zombar dele, bater nele e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele será o quê? Ressuscitado. Então o Senhor Jesus anunciando, né, o que iria acontecer com ele. Amados, depois leiam Marcos 8:31, que novamente fala do sofrimento iminente e da sua ressurreição após 3 dias. Marcos 8:31, Marcos 9:31, que é semelhante, Marcos 10:33, Lucas 9:22 e Lucas 18, versículos de 31 a 33. Jesus anuncia outra vez a sua morte e a sua ressurreição. Amém? Então, dizendo, Senhor, lembramos de que versículo 63, né? Lembramos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse, depois de 3 dias ressuscitarei. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então, aqueles líderes, né, dos judeus, aqueles homens que se apresentaram, os fariseus, né, os príncipes sacerdotes, os fariseus que se apresentaram na casa de Pilatos, eles estavam temendo, né, que os discípulos do Senhor Jesus fossem lá e roubassem o corpo do sepulcro, né? E anunciassem que o Senhor Jesus tinha ressuscitado sem ter ressuscitado, entende? Eles tinham medo que os discípulos roubassem o corpo e mentissem, fingissem, né, na cabeça deles, na percepção deles, que o Senhor Jesus tinha ressuscitado e o povo cresce ainda mais o quê? No nosso Senhor Jesus, né? Crescem que tudo o que ele disse era verdade. E é verdade, né? Então, eles pediram, até mesmo depois que o Senhor Jesus já tinha sido morto, ainda assim continuaram a tramar, né, contra ele. Então, pediu que o sepulcro fosse guardado para que nenhum discípulo fosse até lá e roubasse o corpo, né? Que eles pediram que vigiassem, né, para que não furtem, né? Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem e digam ao povo, ressuscitou dos mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Eles estavam realmente, né, pensando, eles não estavam crendo verdadeiramente no nosso Senhor Jesus, né? O último erro será pior do que o primeiro, seria que as pessoas iam crer, né? Iam crer que o Senhor ressuscitou, se não houvesse corpo lá, e assim a fama, né, por assim dizer, do Senhor Jesus, a gente entende por fama, mas o evangelho, a transmissão da palavra, ia alcançar maior repercussão ainda. 65. E disse-lhes Pilatos: Tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Então Pilatos permitiu, né? Deu a eles a guarda, permitiu que eles guardassem como eles entendessem, né? Como entenderdes. Façam a vontade de vocês, né? Façam como vocês entendem. E indo eles, seguraram o sepulcro com a guarda, selando a pedra. Amados, quando a igreja é perseguida, a igreja primitiva, né? O começo da igreja ela é perseguida. Quando Pedro, se eu não me engano, vou procurar aqui com vocês.
Amados, em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, a partir do versículo 31. Vou ver o 31, né? Que a igreja estava sendo perseguida, né? E Pedro e João, se eu não me engano, eles foram presos, né? E ordenaram os fariseus, os líderes judeus que haviam perseguido a eles, falaram, né? Ordenaram que eles não pregassem o evangelho, que eles parassem de pregar a respeito de Jesus. E aí eles respondem, né? O que agrada mais, obedecer a Deus ou obedecer aos homens, né? E aí, nesse contexto aqui que a gente está vendo em Mateus, que eles falam que o erro deles será maior do que os outros, né? O último erro, falando que se caso roubassem o corpo do Senhor Jesus e os discípulos, né, falassem que ele ressuscitou, na percepção deles sem ter ressuscitado, porque eles não criam no Senhor Jesus, não criam que o Senhor Jesus ia ressuscitar, não criam que o Senhor Jesus era filho de Deus, né? O Messias, o Cristo. Com isso, eles achavam que os discípulos de Jesus iam enganar o povo e o povo ia passar ainda a crer ainda mais no Senhor Jesus, e assim a palavra, a mensagem, né, do Senhor Jesus ia ganhar força através da mentira que eles supostamente acreditavam que os discípulos iam contar, né? E aqui Pedro e João, né, se eu não me engano, né, podem me corrigir, diante, né, desses acusadores, diante desses homens que mandavam prendê-lo e eles continuavam pregando o evangelho e o perseguiam, né, que fala, mais vale agradar a Deus ou agradar os homens, né? Eles estavam aqui enfurecidos e querendo fazer algo contra eles, né? Versículo 31 de Atos 5. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. Então Deus Pai, né, com a sua destra, a mão forte direita, levou o Senhor Jesus como príncipe e salvador do povo de Deus, né? Versículo 32. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, né? Os apóstolos falando. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Então, eles são testemunha disso, uma vez que eles viveram, né, com o Senhor Jesus, e nós somos testemunhas também, né? Hoje, no dia de hoje, somos testemunhas de Jesus, porque o Espírito Santo, nós que temos o Espírito Santo, né, em nome de Jesus, que tenhamos cada dia mais, né, sejamos cheios do Espírito Santo, somos testemunhas, né, do que o Senhor Jesus fez por nós e pela humanidade. E também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem são o quê? Testemunhas. Versículo 33. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Então, eles estavam o quê? Enfurecidos e queriam matar os apóstolos. Porém, ouvindo eles isto, 34. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que, por um pouco, levassem para fora os apóstolos, né? Os apóstolos estavam ali a ponto de serem mortos, porque aqueles homens que estavam perseguindo aos apóstolos estavam enfurecidos e tomaram a decisão de matá-los. E Gamaliel pediu que os apóstolos fossem retirados para fora por um pouco de tempo, né? 35. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Então, ali ele estava apaziguando aquela situação, né? E chamando a atenção daqueles homens, falando para terem que cautela. Acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque, versículo 36, antes destes dias
levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, né? Aí ele está falando, ele está citando o exemplo de uma pessoa, de um homem, né? Que se levantou dizendo que era alguém, né? Alguém importante, alguém, né? Levantou-se Teudas dizendo ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens. Então, esse Teudas conseguiu 400 seguidores quando ele se levantou. 400 homens, o qual foi morto. E todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada, né? Então, aqueles 400, depois da morte de Teudas, se espalharam e aquele movimento que Teudas fez, né, tinha se reduzido a nada, então tinha acabado. 37. Depois deste, levantou-se Judas, o galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si. Quer dizer, então outro exemplo de um homem chamado Judas, que se levantou e levantou muitas pessoas, conseguiu muitos seguidores para si, né? Após si. Mas também este pereceu, né? Morreu. E todos os que lhe deram ouvidos foram o quê? Dispersos. A mesma coisa aconteceu com os seguidores de Judas. Quando este morreu, o movimento foi disperso e acabou. 38. Amados, agora que eu vi que eu tô um tempão falando e parou de gravar. Meu Deus. Enfim, amém. Vamos voltar aqui. Atos, eu parei acho que no 5:38, não foi isso? Atos 5:38. Eu estava falando bastante, já tinha encerrado o vídeo, aí que eu percebi. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Então aqui ele falando, né? Se essa obra a respeito de Jesus Cristo que eles ficam anunciando, este homem, Jesus Cristo, for algo somente do homem, vai se desfazer, né? Essa obra se desfará. 39. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la. Então, se essa é a vontade de Deus, a obra de Jesus é de Deus, né? Eles não poderiam o quê? Desfazê-la, né? Não podereis desfazê-la para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus, né? Por quê? Uma vez que a obra, né, a mensagem, o evangelho de Jesus era da vontade de Deus, eles indo contra, o que eles estariam fazendo? Estariam combatendo diretamente contra quem? Contra Deus. 40. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir, né? Então, eles mandaram que eles não anunciassem mais o nome de Jesus. 41. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Amém, amados? Então, eles não obedeceram. Eles obedeceram a quem? A Deus. E continuaram a pregar e a ensinar, né? A anunciar Jesus Cristo. Amém, amados? Então, a gente estava falando no contexto sobre aqueles homens, né? Que tinham medo que roubassem o corpo do nosso Senhor e os discípulos mentissem falando que ele tinha ressuscitado, né? Eles não criam no Senhor, não criam que ele iria ressuscitar, mas tinham medo, né, desta mentira, né, que poderia ser supostamente dita pelos discípulos. Mas nós, como cristãos, né, que recebemos a revelação de Deus de quem é Jesus, se verdadeiramente conhecemos a Jesus, né, que conheçamos o nome de Jesus, amém? Sabemos que ele sim, ele ressuscitou, né? E ele ainda, depois que ele foi assunto aos... Não, ele não foi... Antes de ir assunto aos céus. A gente vai ver mais, a gente está quase encerrando Mateus, mas ele ficou ainda 40 dias aqui na Terra. Ele foi adiante, né, dos discípulos lá para Galileia, como ele tinha ordenado, né?
que eles fossem para Galiléia. E nós somos testemunhas disso. Amém? E é isso, amados. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, que vamos iniciar o último capítulo, o capítulo 28. Deus abençoe a todos.